Fala, Fenômeno Azul! Uma boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo, canal informativo, de notícias do Leão Azul Paraense, que hoje tem um jogo importantíssimo. Como a gente sempre fala, né? Um jogo mais importante do que outro, porém, este jogo de hoje para o Clube do Remo é o jogo que definitivamente vai decidir o futuro do Clube do Remo, no que ele quer no restante do ano, né? Não digo restante do ano, porque é a última competição que o Clube do Remo disputa ou vai disputar ainda, né, em 2024. A gente vai falar aí notícia boa e uma ruim, mas eu acredito que a boa vai conseguir superar a ruim, né, para o torcedor azulino, já que essa gestão porca, podre do Clube do Remo deu isso para o seu torcedor, apesar de ter um pouquinho de fio de esperança na partida de hoje aí contra o Caxias, né, do Rio Grande do Sul. A gente vai falar também aqui dos nossos patrocinadores, né, que são muito importantes para o funcionamento do canal. Temos aí o Império do Sabor, a melhor comida da Cidade Nova, do meu amigo Samir, situado na WE80, né, entre WE80 e 81, próximo ao Corpo de Bombeiros, na Cidade Nova. Comida de qualidade e atendimento melhor ainda. Você vai chegar lá, conforto, ser muito bem tratado e comer uma comida deliciosa. Entrega grátis no iFood, né, e também na Cidade Nova, comida de vários cardápios aí, como carne, peixe, frango, bebidas também, né, daquele nível que só o Império do Sabor do meu amigo Samir sabe fazer. Temos também a Resol Energia Solar, do meu amigo Márcio Chachá. E vocês já sabem, né? Ou já deve ter sentido no bolso, né? Principalmente aí quem paga o talão de conta de luz, né? Aumentou a tarifa de energia no estado do Pará. É assim, pessoal, é desse nível, né, o que a gente recebe dos nossos governantes, que a gente recebe daquilo que a gente produz Brasil afora. O estado do Pará teve o aumento da sua tarifa, e para isso, para resolver, é só colocar placas solares, meus amigos, nas casas de vocês, né, na sua empresa, no seu escritório, que aí você vai diminuir a sua conta de energia e já vai sentir no primeiro mês a diferença de ter placas solares. E o verão tá aí, né? Você vai querer ligar um ar-condicionado, ver televisão, ligar um ventilador, mas no final do mês a conta de energia, né, da grande equatorial vai vir daquele nível. Então, para resolver, coloquem as placas solares da Resol Energia Solar do nosso amigo Márcio Chachá. Todas as informações no primeiro comentário fixado, endereço e também aí o contato dos nossos dois patrocinadores. A gente pede também que vocês vão lá no nosso Instagram, @TND_CR33, sigam a gente. É importante vocês seguirem a gente. Hoje voltaremos aqui às 22h15, né, logo após a partida. O jogo começa às 20 horas, vai acabar lá pelas 22 horas, já com acréscimo, né, 22h15 no máximo. Estaremos aqui, eu espero, que com uma boa vitória, para a gente estar falando de mais uma vitória do Remo que venceu na rodada passada em casa, né, e a gente fez uma live muito descontraída, muito legal. A gente vai vir fazer uma live de 1 hora e meia no máximo. Amanhã também teremos mais vídeo e estaremos lá no programa Resenha Azulina, se Deus quiser, para falar da vitória do Clube do Remo hoje em frente ao Caxias, que vai muito mal das pernas. Então o Remo não pode viver, né, o seu breve passado de ressuscitar morto. Hoje o Remo tem que se fazer realmente do leão, o rei das selvas, ser o rei do gramado hoje e vencer essa partida, que é difícil. Apesar do Caxias estar muito mal, o Remo também não está bem, e a Série C é muito nivelada do meio para baixo. O Remo deve entrar em campo com o mesmo time, né? Eu, sinceramente, colocaria o Líder de volta na zaga, não sei se no lugar do Paulinho Curuá, para fazer ali aquele 3-5-2, né? Eu tiraria o Bruno Bispo, que joga um pouco mais pela esquerda, né? O próprio Rafael Castro, e colocaria o Curuá para a direita, mas o Líder, pela imposição, pela qualidade técnica, para mim, deveria voltar a esta equipe do Clube do Remo. No mais, é o que temos, né? O Ítalo lá na frente, com certeza aí o Pavani no meio campo, né? Ao lado do nosso melhor jogador, que é o Jadson, nas pontas o Diogo na direita, né? E do lado esquerdo o Raimar. Lá na frente aí eu acredito que o Marco Antônio também deve fazer. Eu colocaria o Pedro Vitor, né? Uma outra mudança, duas mudanças. Colocaria o Pedro Vitor no lugar do decaído Marco Antônio, que é uma grande decepção,
e deixaria Jadson, né, e o Marco Antônio lá na frente, desculpa, Jadson e Pedro Vitor lá na frente com o Ítalo. Falando em atacante, sobre contratação eu já falei, não se empolgue, não vai ter contratação, é tudo balela, está faltando 8 rodadas também, nem adianta trazer ninguém que ainda vai vir para cá para atrapalhar. Mas os outros clubes conseguem enxergar algo que tinha dentro do Clube do Remo que a gente falava, inclusive alguns torcedores. O Matheus Lucas é fraco. Cara, eu até ria de alguns comentários de alguns torcedores. Como é que o Matheus Lucas é fraco se ele não teve uma oportunidade no Remo? Como é que o Matheus Lucas é fraco? Qual é a vontade que ele vai ter de ser banco do pior atacante da história do Clube do Remo? Em mais de 100 anos, né, eu acompanho o Remo há 30 anos, nunca vi um atacante tão ruim como esse Ribamar. O cara vem do Campeonato Carioca, faz 7 gols e aqui é banco desse cara. Qual o entusiasmo que o jogador desse tem para jogar no Remo? Qual a vontade? O Volta Redonda negociou o Ítalo desde lá, que era até então o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C por empréstimo, e contratou, né, o Lucas Matheus, que para o Remo não servia, mas aí para o vice-líder, né, da competição serve. São coisas que só acontecem no Remo. O cara chegou lá, chegou em Belém, disse que se a bola encostasse era gol. Lá ele chegou no primeiro jogo, não precisou de entrosamento. Adaptação, né, que ele estava no Campeonato Carioca, então já está adaptado, mas não precisou de entrosamento nada. A bola bateu no homem. Talvez o gol que ele fez lá, o Ribamar não faria aqui, talvez não, certeza que não faria aqui. Ele chegou lá e fez o gol. Pro Remo não servia, né? Tá aí um jogador que poderia fazer gols aqui, ajudar bastante o Ítalo lá na frente, que se o Ítalo leva cartões ou se bater, meu amigo, vamos depender da fera, o pior atacante de todos os tempos, chamado de Riba Ruim. Meus amigos, o homem não serviu aqui. Para vocês verem como esses caras dentro do Remo não entendem nada de futebol. Não é menosprezado, a gente não tá para menosprezar ninguém. Isso aqui não é pessoal, é profissional. Os caras não entendem nada de futebol. Entendeu? Tonhão, esse Fábio Bentes, essa galerinha que cerca eles aí não entendem nada de futebol. Tá aí comprovado. Tapeli, mais um que veio para cá só para enganar, tá calado, tá escondido na caverna do dragão do Tonhão. Deixa ele lá mesmo, né? Pelo menos não fica aterrorizando o torcedor, mentindo pro torcedor. Aquele um pouco mais emocionado, que já diminuiu bastante, graças a Deus. Notícia ruim, Theo, que tu falaste lá na frente, notícia boa. A notícia ruim, pessoal, nem sei se é tão ruim, porque não se programaram para isso. Mesmo o Remo ganhando hoje, a gente tendo uma esperança, mas é muito difícil do Remo se classificar. A gente está analisando isso aqui friamente. Mas o Remo está 5 pontos do G8, se ganhar vai ficar 2. Tá. O Remo vai jogar outras partidas ainda, fora de casa. Mesmo dentro de casa não é certo do Remo ganhar. A gente tem um elenco limitado. E a questão de onde vem a palavra notícia ruim é que os times de cima estão desgarrando. Estão fazendo pontos, estão um jogo após o outro fazendo pontos e subindo na tábua de classificação. Então, se alguém pensa ainda em classificação, mesmo vencendo hoje, eu ainda acho muito difícil. Mantém uma rédea de esperança, mas o canal aqui ele é muito sincero no que ele fala. A gente não está aqui para iludir o torcedor, apenas falar a verdade. Notícia boa. Fizeram de tudo para o Remo cair de divisão. Já vem fazendo isso há 3 anos, hoje é o 4º ano, na verdade é o 3º ano. Né? Os deuses do futebol estão ao lado do Remo. A notícia boa é que enquanto os clubes de cima estão desgarrando, os de baixo estão continuando na mesma, fazendo a pontuação da margem, né, de Z4 diminuir. Isso é bom para o Remo, porque hoje a matemática do Remo é essa, né? E a gente vai colocar aqui rapidinho para ilustrar para vocês o porquê eu tô falando isso. A gente teve na 12ª rodada, né, Ferroviário 0, Volta Redonda 2, né? Inclusive Volta Redonda é o líder, né? Atrás eu falei que era o vice. Então, o Lucas lá serve por líder da competição e não serve por Remo, né? Que é o 11º. Coisas de clube do Remo. Aqui a gente pode ver o Ferroviário, que está atrás do Remo, perder. Ou seja, continua embaixo, Volta Redonda em cima, praticamente aí classificado para outra fase. Sampaio Correia 0, Ferroviária 2, né? Sampaio Correia atrás do Remo, Ferroviária na frente do Remo. Muito bom, muito bom. Para o nosso campeonato não é muito bom, é excelente. ABC 0, né? CSA 2, fora de casa, né? O CSA ganhou, passou do Remo, e o ABC continua atrás do Remo. O empate seria bom aí, mas houve a vitória. Aparecidense 1, né? 16º, Londrina
2 fora de casa, ou seja, vocês estão entendendo que os times de cima estão desgarrando? Figueirense 0, Atlético 0, né? 2 times que estão ali no G8. Tombense 0, Náutico 0. Né? O Tombense está em sétimo e o Náutico em 12º, então mais um resultado aí bom para o Remo. Confiança 2, né? O Confiança que está em 14º, Ipiranga do Rio Grande do Sul 0, né? Um resultado aí até surpreendente na vitória do Confiança, Ipiranga perdeu. E hoje temos, para completar a rodada, Caxias e Clube do Remo, São José e Floresta, São Bernardo e Botafogo. Se vocês perceberem aqui, apenas um time ganhou em casa, né? O Confiança, que para mim foi um resultado que surpreendeu. O resto dos clubes fora de casa ganharam ou empataram, né? Volta Redonda, Ferroviária, CSA e Londrina ganharam fora de casa, Atlético e Náutico empataram fora de casa. Esperamos que seja a única vitória da 12ª rodada do time mandante, seja do Confiança, né? Que Clube do Remo vença fora de casa, principalmente. São José e Floresta podem se matar lá, empate, quem ganhar também não tem problema. São Bernardo e Botafogo também são times que estão lá em cima, né? Pouco vai mudar a situação do Clube do Remo, mas esperamos que o Clube do Remo consiga vencer do Caxias, que tem apenas uma vitória, 3 empates e 5 derrotas, né? Fez 8 gols e levou 15, o Caxias vem muito mal na competição, e o Clube do Remo possa fazer valer, né, a sua superioridade, pelo menos na tabela aí, o Remo que tem 7 pontos a mais do que o Caxias, apesar do Caxias ter 2 rodadas a menos. Né? Então o Clube do Remo consiga vencer este jogo de hoje. A gente pode ver também nesta tabela que eu coloquei para vocês, a chance do Clube do Remo se classificar hoje é de 9% apenas, e de ser rebaixado 9,4%. Né? Vamos colocar um empate técnico. Porém, um pouco mais abaixo, vocês podem ver que a chance de permanência ela já foi de 22, caiu para 21 e hoje com 20 pontos, até 19 pontos, né, é o que está se desenhando aí com um bom número de vitórias, o Remo pode se salvar, ou seja, mas vamos por 20. O Remo precisa de 7 pontos para se salvar do rebaixamento em 8 rodadas, né? O Remo tem 24, precisa de 7. Acho que isso é uma catástrofe, faria o Clube do Remo cair de divisão, pode acontecer depois do que aconteceu na Série B de 2021, tudo é possível, né? Mas é uma probabilidade bem pequena, ainda mais o Remo ganhando hoje. A gente pode ver que a chance de classificação já foi 28, 29, hoje está aí em 30 para 31 pontos. Como o G8 está crescendo muito, acredito que com 31 pontos, com 30 com bom número de vitórias, ou seja, a cada vez mais está ficando distante a classificação do Remo, porque mesmo o Remo vencendo hoje, somaria 16, precisaria de 14 ou 15 pontos em 7 rodadas. Ou seja, 21 pontos o Remo conquistar, 15, pessoal, ou 14, é muito complicado. O Remo teria que fazer aí 3, 4 partidas acima da média do que fez neste ano, não estou dizendo nem na Série C, para poder desgarrar aí de 15 pontos, pelo menos 11 ou 12, e poder voltar a sonhar 100%, né, concretizado com a classificação. Muito difícil, mas passo por passo, vamos esperar que o Clube do Remo vença a partida de hoje e a gente, no pós-jogo, a gente 2h15, possa analisar, né, com fatos, né, de uma vitória do Remo. Valeu, galera, tudo nosso lado deles. Até mais tarde, um bom jogo para todos, que a gente possa ganhar a partida. Fui.